Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou compartilhar 10 erros de SEO que eu já cometi aí durante o meu período como criador de conteúdo. Então, dentro do meu blog, né, eu sempre tentei aí melhorar o SEO do meu site, mas por muito tempo aí eu também deixei de lado e fiz muita besteira. E nesse vídeo eu vou compartilhar o que você não deve fazer com o seu site WordPress referente a SEO. Então, a primeira dica é não utilize keywords aleatórias dentro do seu site. Então, para a gente entender um pouco, né, o que são keywords, né? Keywords no SEO são os termos e frases que as pessoas digitam nos motores de busca para encontrar o conteúdo que elas estão procurando. Nada mais é a palavra que elas colocam lá na caixinha do Google para achar o seu site. E dentro do plugin de SEO, a gente tem como definir qual é a palavra-chave daquele post particularmente. Então, por exemplo, né, eu tenho um post que dentro do meu site que eu escrevi há muito tempo atrás e eu estava revisando o conteúdo do meu blog e eu achei a keyword padrões, né, para um post que era padrões de código JavaScript. Então, padrões, né, a keyword padrões, particularmente, ela é muito genérica e ela pode ser relacionada a qualquer tipo de busca. Então, por exemplo, se seu site cair numa busca que não é relacionado ao termo que o usuário está procurando, pode ser padrões de qualquer coisa, padrões para cores, né? Padrões de estampa, padrões de comportamento. Então, a palavra em si, ela é muito genérica. Então, se o meu site, por algum momento, apareceu nessas buscas genéricas, as pessoas não clicou, então ele foi perdendo, né, saindo deste ranqueamento, se ele chegou a ranquear algum dia sobre essa palavra-chave. A segunda palavra-chave é referente a JavaScript, né? É uma palavra muito boa, claro, né? Tem um fluxo muito grande, mas o problema dessa palavra-chave é o nível de concorrência. Então, se você está começando ou tem um blog pequeno, vai ser muito difícil você competir com grandes portais aí de tecnologia para ranquear com a palavra-chave JavaScript. O terceiro item poderia ser referente a padrões de código, mas que código é esse, né? Também ainda está um pouco genérico esse item. O ideal, né, se você quiser ranquear para esse assunto específico, é utilizar, como eles chamam, as palavras-chave de cauda longa, né? São termos que são mais extensos e assim você consegue ter um ranqueamento de uma busca mais específica, que está totalmente relacionada ao conteúdo que você está compartilhando no seu site. Então, nesse caso, uma keyword ideal seria padrões de código JavaScript, ok? Então, o segundo item é a questão de preguiça em realizar links internos, né? Essa questão de links internos é muito importante para você demonstrar ao motor de busca que você domina sobre aquele assunto. Tem plugins que fazem isso automaticamente, mas não são tão eficientes assim, porque eles vão dentro de uma categoria específica. Vamos dizer, se você tem a categoria front-end, você fala sobre diversos assuntos da categoria front-end, pode ser que um post de CSS vai ter um post de React relacionado. Indiretamente eles estão relacionados, sim, mas o ideal, né, se eu escrever um post de CSS, eu tenha outros posts de CSS relacionados. E se eu falo sobre JavaScript, eu tenho outros posts de JavaScript relacionados. Então, eu estou aí, né, trazendo relevância àquele assunto particular que eu estou comentando no meu site. Então, links internos. Qual é a sua importância? A estratégia correta de links internos ajuda a passar autoridade sobre aquele conteúdo em particular. Então, como eu falei anteriormente, se você quer passar autoridade no assunto de JavaScript, o ideal é que você tenha conteúdo relacionado a JavaScript como referência dentro do seu blog. Isso vai para outras áreas também. Então, por exemplo, em outras áreas, culinárias, se você fala de bolo de chocolate, o ideal é que você tenha assuntos relacionados a bolo ou assuntos relacionados a bolo de chocolate, né? Variações de bolo de chocolate. Para você dar uma noção aos motores de busca que você domina sobre aquele assunto. Um item, por exemplo, que eu cometia com muita frequência anteriormente era a questão de criar links internos e não utilizar uma palavra-chave dentro do meu link. O ideal, se eu crio o link, por exemplo, introdução a PWA, então eu tenho dentro da minha tag de link a palavra introdução a PWA, né, para dar mais relevância a esta referência. Se eu simplesmente tenho confira aqui o que, né? Então, o ideal é que eu faça uma correlação entre o link e o conteúdo do meu link.
Terceiro item, né, um erro muito comum, é uma estrutura de cabeçalho sem nenhuma hierarquia. Esse é um ponto crítico que eu vejo também em muitos sites que eu analiso. Né? Muitos sites sem o H1, por exemplo. A tag H1 é como se fosse a capa do seu livro. Então, se você tem uma página, você fala sobre PWA, o ideal é que, né, o título seja o H1, seja Introdução a PWA. Né? Então, se você fala sobre criptomoeda, então introdução à criptomoeda é o seu H1, né? É a capa daquele livro. E depois você vai desenvolver aquela estrutura. E geralmente, né, como é que isso funciona? Então, estou utilizando aqui uma ferramenta Also Asked, né? Essa ferramenta em particular, ela ajuda você a achar interesses sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, né, vamos dizer que eu quero fazer uma introdução sobre SEO. Então, esse vai ser o H1. Depois eu tenho os H2, que são os tópicos dentro desse meu post. Então, o que é SEO e como fazer, então vai ser o H2, e dentro desse H2 eu tenho os subtópicos, então vai ser o meu H3. Então, como criar uma estratégia de SEO, como usar SEO no Google, como fazer um bom SEO no YouTube. Então, esses vão ser, né, o desenvolvimento do meu tópico, né, que é o que fazer com SEO. Então, depois a gente tem de novo essa árvorezinha, né, H2 e o H3 desenvolvendo este assunto em si. Então é muito importante também a gente, né, manter essa estrutura, né, de hierarquia para dar noção ao Google, né, como que você está organizando seu conteúdo. Quarto item é não utilizar texto alternativo para imagens. É um item muito frequente também, né? Aí eu vou lá, escrevo o post, adiciono todas as imagens, adiciono a legenda daquele vídeo em particular e segue vida, e eu esqueço de adicionar o texto alternativo. Texto alternativo a gente já falou muito aqui no canal. Além de ser um item importante para acessibilidade, é mais uma oportunidade da gente utilizar palavras-chave relacionadas àquele conteúdo. Então, posts com imagens é um plus, né? Todo mundo gosta de ler um post e ter referências, né? Você fala, por exemplo, sobre Portugal e lá você vai colocando imagens de Portugal. Então, essas imagens também precisam estar relacionadas ao seu conteúdo, não é simplesmente uma imagem aleatória de Portugal. Então, se eu falo sobre as praias de Portugal, então eu coloco a imagem lá, né? As praias de Portugal são muito bonitas e relaciono esses dois conteúdos. E uma forma da gente relacionar esses dois conteúdos é utilizando o texto alternativo. Muitas vezes as pessoas pensam que a legenda da imagem é o texto alternativo, mas na realidade o texto alternativo é incluído na configuração do bloco imagem. Então o quinto item é não atualizar o conteúdo, especialmente na área de tecnologia, que as coisas mudam a cada 6 meses. Então se você fez um post lá, ele performou muito bem, e você deixou lá 2 anos sem atualizar aquela referência, pode ser que um usuário hoje, né, visite aquele post. Quando ele começa a ler, ele fala, cara, isso não tem nada a ver. Então, isso vai criar aí uma taxa de rejeição, porque simplesmente o usuário vai sair daquela página e o Google vai ver que as pessoas estão sendo recomendadas para aquele site e estão saindo, né, rapidamente. Então, para evitar esse tipo de situação, atualize o conteúdo do seu post. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no Brasil, trabalhei por um tempo na BlackBerry, tinha o OS da BlackBerry lá, que utilizava HTML5. Muitas dessas coisas de HTML5 estão válidas hoje. O que acontece é que, mesmo o código estando válido, as referências era o BlackBerry 10. Né? O ideal que é... O BlackBerry 10 não existe mais, então o ideal é que eu pegue essa referência do BlackBerry 10 e transforme numa referência do iOS, por exemplo, né? E use imagens que mostram, por exemplo, o teclado do iOS. Como é que isso vai funcionar? Então esse sexto item é referente à estrutura e planejamento. Eu tenho meu blog desde 2008. Eu utilizava ele como hobby, onde eu documentava meus estudos. E algumas vezes eu migrei, né, entre hospedagens. E em algum desses momentos, né, realizando essa migração de uma hospedagem para outra, eu fiz a migração sem testar, larguei lá e quando eu for olhar dentro do meu Google Search Console, começou a subir erros de 404. E erros de 404 é um sinal para um motor de busca de conteúdo de baixa qualidade. Então, se você tem muitos links que vão para páginas que já estão fora do ar, isso vai ser um sinal que seu conteúdo está desatualizado ou que você não tem cuidado na hora de montar o seu conteúdo.
Então fique muito atento à quantidade de erros 404 dentro do seu site, porque isso pode ser um indicador de baixa qualidade do seu conteúdo. Outro item também que está relacionado a essa questão de erros 404 é remover conteúdo sem uma estratégia, sem adicionar redirecionamento. Também as pessoas têm um assunto específico, que esse assunto específico ele não é mais válido, então se você quer remover esse assunto, redirecione, por exemplo, ou para uma página da categoria relacionada ou para um assunto relacionado. Por exemplo, você falou de dicas de SEO em 2016 e você agora quer falar sobre dicas de SEO em 2022. Se você quiser remover esse conteúdo, o ideal é que você aponte, né, para ou o conteúdo mais recente ou aponte para a página de categoria de SEO para evitar, né, a sinalização de conteúdo de baixa qualidade do seu site. Um ponto também que me prejudicou um pouco, né, durante esse tempo aí com o meu blog foi a mudança do idioma, né? Eu simplesmente vim para a Irlanda e falei, agora eu vou escrever em inglês, vou fazer tudo em inglês e simplesmente fui lá no painel do WordPress, na parte de idioma, mudei o idioma do site do inglês para o português. E o que isso vai acontecer? Quando a gente faz isso, né, a tag lang do seu site, né, que é referente ao idioma daquele site particularmente, vai mudar para inglês. Hoje, por exemplo, ele está com português do Brasil, então os motores de busca sabem que o conteúdo desse site é de português do Brasil. Quando eu fui para a Irlanda e mudei o idioma do meu site para o inglês, o que aconteceu era que eu tinha 2 posts em inglês e 99% dos meus posts eram em português. Então o que acontecia, né? Toda a referência que vinha do Google, né, pensando que aquele site em inglês, quando o usuário abria, era um conteúdo em português. E então isso causava a taxa de rejeição, como também impactava a questão de ranqueamento do meu site. O 9º item, né, esquecer de pagar o domínio. Parece algo estúpido, mas eu fiz isso muitas vezes. Então, o que acontecia? Recebia também notificações que o domínio ia expirar, ia deixar, depois eu pago. Quando eu via, o site já estava fora do ar depois de um mês já. E o que isso acontece, né? Todas aquelas referências que iam sendo apontadas para o meu site, depois de um mês, o site fora do ar, o Google simplesmente dizia, aquele conteúdo não existe mais, é melhor a gente indicar, né, uma nova referência. Então, se você é como eu, né, que tem facilidade de esquecer as coisas, adicione um lembrete ou faça uma renovação aí de 3 anos, né, que você não corra o risco aí de ter o seu site fora do ar por conta de uma besteira de não pagar o domínio. E o último item, questão de mudança de estrutura de navegação. Então, dentro do meu site, eu já fiz algumas vezes isso, né, mudava a estrutura de navegação simplesmente porque alterava o tema do site. Eu vi, não gostei desse tema não, esse tema tá meio cafona, né, tá meio desatualizado. Instalava um tema novo, o tema novo vinha com estrutura padrão de navegação diferente, eu simplesmente mantia, o meu site sofria um re-ranqueamento daquele conteúdo e simplesmente poderia ser positivo ou negativo, mas muitas vezes o impacto dessa reestruturação era negativo. Então, se você tem uma estrutura do seu site, pense bem na árvore de conteúdo, né? Como é que você quer organizar a navegação do seu conteúdo e tente manter essa estrutura dentro do seu site. Então, essas são as minhas 10 dicas, né, de erros que você deve evitar. Se você chegou até o final desse vídeo, obrigado mais uma vez e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!